Rivaldo esqueceu de falar, mas quinta-feira vai vir um pregador de fora, tá certo? O presbítero Guilherme. Então, venham preparados, amém? Para escutar da palavra do Senhor. E dia 20, o pastor Heran e a cantora Ruth, tá certo? Amém? Abra vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Ezequiel 47, 1. Ezequiel 47, 1, que diz o seguinte: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas, debaixo do umbral da casa para o oriente, porque era a face da casa que olhava era para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta, no norte, e me fez dar volta pelo caminho e fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côcavos, e me fez passar pelas águas. As águas que me andavam, davam pelo tornozelo. Eu queria que você repetisse comigo: dava pelo tornozelo. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelo joelho, e as águas me davam pelo joelho. Repitam comigo: e as águas me davam pelo joelho. Amém? E depois ele mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas de agora me andavam pelos lombos. Eu quero que você repita comigo: e as águas me davam pelos lombos. E ele mediu mais 1000, e não podia atravessar, porque as águas já eram muito profundas, as águas já me deviam passar, e nada além disso, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? E então me levou e tornou a trazer à margem do rio. E então mando eu, eis-me que à margem do rio havia uma grande abundância de árvore, de uma a outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região do oriente, e descem a campanha, e entram no mar, e sendo levado no mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois rios, viverá. E haverá muitíssimos peixes, e viverá tudo por onde quer que entrar esses ribeiros. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, já te agradecendo por tudo, Pai. Eu venho entrando na Tua presença, Deus, principalmente, Pai, pedindo para que o Senhor venha preparando os nossos corações. Pai, eu te peço, faz segundo a Tua vontade, e principalmente eu te peço, Deus, que o Senhor penetre no coração do Teu povo, Pai. Que a palavra não venha ser apenas, Deus, uma palavra que venha exaltar o ego, mas que venha ser uma palavra de confronto diante do nosso coração. Eu sou instrumento de bênção diante da Tua presença, então me usa como instrumento para o Teu povo, Pai. Então, Deus, desde já eu te peço, Pai, fala com o Teu povo. E o nosso coração está preparado para ouvir a Tua palavra, Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui é uma palavra muito conhecida, e principalmente uma passagem diante da vida de Ezequiel. Isso porque durante muito tempo a gente sempre ouviu falar a questão de que o Senhor convidava Ezequiel, e principalmente o Senhor sempre deu, para falar a verdade, algumas palavras que fossem, ou então algumas revelações que fossem benéficas diante do povo, ou seja, que fosse um benefício próprio diante do povo. Ezequiel aqui, ele é levantado como instrumento de bênção. Porém, a história de Ezequiel é um pouquinho diferente da questão das outras histórias. Isso porque, de cara, aos olhos humanos, Ezequiel ele já era para ser o escolhido. Ezequiel ele já nasceu num berço de ouro. Ou seja, quando a gente fala no berço de ouro, não que ele já nasceu na bondade, não, mas é porque ele já nasceu na mesma linhagem sacerdotal.
Quando a gente vai olhar diante do início do livro de Ezequiel, principalmente a característica que é dada para Ezequiel é que ele é filho de um sacerdote, ou seja, também da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Ou seja, diante de tudo isso, ele tinha todos os critérios para ser sacerdote. Porque, diante de tudo, Ezequiel, ele já foi instruído pelo seu pai. Então, de cara, pelos olhos humanos, o que a gente vai olhar é, ele vai ser mais um sacerdote, que vai ser instruído, que vai ser passado as leis, ele vai estudar, vai passar pelo período de consagração e depois vai virar voz do povo, como se fosse a voz de Deus. Aos olhos humanos. Os olhos humanos, ele é muito enganoso, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos para a nossa história, ou então a história da outra pessoa, e imaginamos que pelo fato de onde ele saiu, a gente já acredita que vai acontecer tudo de bom. Quer um exemplo? Muitas das vezes, talvez vocês já passaram por essa situação, de ver um filho, digamos que de um jogador, e imaginar que o próprio filho do jogador vai continuar a linhagem do jogador. Ou então, se caso a gente vamos colocar para os dias de hoje, digamos que no meu caso, eu sou professor, então eu espero que o meu filho, ele também ele continue na mesma linhagem enquanto professor. É isso que nós esperamos aos olhos humanos. Porém, diante da vida de Ezequiel, o que a gente mais vê é os olhos de Deus, o cuidado diante do Senhor. Isso porque Ezequiel, ele não vive diante da concepção humana, ele vive diante da visão diante do Senhor. Quando a gente vai falar de Ezequiel, ele tem grandes referências diante de tudo. Isso porque Ezequiel, ele cresceu ouvindo as pregações de Jeremias. Porque quando Ezequiel nasceu, Jeremias era quem estava pregando, ou seja, ele já tinha referência diante de tudo. Ele já tinha referência de quem ele poderia seguir, ou então, ele já tinha referência de quem ele poderia estudar. Sabe por quê? Porque diante de tudo, da nossa vida, nós temos referência diante de tudo. Quer um exemplo? Se caso você está me vendo pregando, pode ser que tenha alguém que fale, eu quero pregar igual a ele, então eu vou seguir o mesmo exemplo. Ou então nós temos o nosso pastor, possa ser que alguém olhe para o nosso pastor e fale o seguinte, eu quero pregar igual a ele, ou então melhor que ele. Não é ganância, significa que você está sendo ansioso, você anseia para aprender, assim como o outro aprendeu, porque o reino do Senhor, ele está aberto para todos, mas são todos que têm disposição. Então, um exemplo, não basta você ficar apenas na referência, tem que buscar. Não é ficar apenas na referência, tem que orar, tem que buscar diante do Senhor. Se você quer fazer tanto quanto aquela pessoa, você tem que orar tanto quanto aquela pessoa, tem que se humilhar tanto quanto aquela outra pessoa, porque segundo a palavra do Senhor, o reino não é de qualquer jeito, o reino tem que ser tomado à força. Então não é eu nasci um dia, hoje eu quero ser pregador e amanhã eu não quero ser. Hoje eu quero ser um intercessor e amanhã eu não quero ser. Hoje eu quero tomar conta de uma obra e amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero tomar conta de um grupo e amanhã eu não quero mais. O reino do Senhor é tomado à força. Você tem que merecer para ter alguma coisa. Não é de qualquer jeito. Tem que merecer, tem que buscar, tem que orar, tem que merecer. É desse jeito que é o reino do Senhor. Então, diante daqui, a história de Ezequiel, logo, a gente começa a ver diante principalmente do seu nome. Lá em Ezequiel 1, versículo 2, ele diz o seguinte: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a expressão da palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali estava sobre ele a mão do Senhor. Logo na introdução do livro, você começa a perceber, principalmente, a sua linhagem. A Bíblia, ela enfatiza a quem foi que Ezequiel ele veio, ou seja, Buzi. Só que quando a gente vai começar a ver, literalmente, o significado dos nomes, isso porque naquela época era muito comum, ou pessoas olhar o significado e colocar o nome diante do filho.
Porém, quando você vai olhar diante de Buzi, no nome hebraico de Buzi, literalmente o nome significa desprezo, ou despreza Javé, ou desprezo do Senhor. Logo a gente vai começar a entender como é que um pai ou uma mãe coloca diante do nome do filho um significado desse. Talvez pode ser conjectura que no caso o pai de Buzi não conheceu nem sequer o significado, ou possa ser que ele achou muito bonito o nome e colocou. Isso são concepções nossas nos dias de hoje. Porém, o significado do nome, ele traz um peso muito grande. Quando a gente vai ver, enquanto a linhagem de Buzi, nascido, no caso Ezequiel, o seu filho, o nome Ezequiel é totalmente diferente. Do hebraico, Ezequiel significa fortaleza, ou Deus é minha fortaleza, ou Deus me fortalece. Sabe o que eu consigo enxergar agora vendo a visão diante de um pai? É como se o pai estivesse gritando para o reino espiritual: olha, eu posso ser o rejeitado, eu posso ser o desprezado, mas o que veio de mim, o que eu dei fruto, ele vai ser a minha resposta, porque é Deus que é a minha fortaleza, é Deus que é a minha fortaleza. O nome Ezequiel, Deus é fortaleza, ou fortaleza, ou Deus me fortalece. Sabe por quê? Em meio às crises, o Senhor ele nos dá resposta. Em meio a tudo, o Senhor ele nos dá resposta. Então a resposta de Buzi talvez poderia ser Ezequiel, e por isso ele não deixou passar. Ele começou a falar: não, eu vou instruir o meu filho pelo caminho que ele deve andar, porque Deus é a minha resposta, e a minha resposta é Ezequiel. Então eu vou depositar todo o meu ensinamento sobre Ezequiel. Ele vai ser um sacerdote igual a mim, ele vai ser principalmente da linhagem, é ele que vai ouvir a voz do Senhor, é ele que vai transmitir a voz do Senhor, é ele que vai transitar diante do povo, é ele que vai ser resposta do Senhor. Por isso que diante de tudo, uma coisa, pais, mães, cuidado com o que você coloca, o que você professa diante dos seus filhos. Talvez a gente nem sequer perceba qual é a tamanha grandeza enquanto dos nomes, enquanto significado. Possa ser que você seja principalmente aquela pessoa que coloca sobre ele uma profecia sobre os seus filhos que você nem sabe. Por isso, antes de tudo, declare ao Senhor que a sua casa pertence ao Senhor, o seu filho pertence ao Senhor. É chuvas de bênção sobre os filhos, é chuvas de bênção sobre a casa, é chuvas de bênção sobre a família, é chuvas de bênção. Declare para o reino espiritual, dizendo: olha, Satanás, você pode ter tentado, mas o meu filho é do Senhor, a minha casa é do Senhor, o meu casamento é do Senhor. Talvez o significado do filho poderia ser igual ao do pai, poderia seguir. Igual quando você pega o nome do filho e depois do pai coloca igual, se fosse do pai coloca no filho. Mas começa a colocar, principalmente declarar antes mesmo do nascimento diante disso. Por isso, daí a gente volta novamente para a história de Ezequiel. Depois do nascimento, Ezequiel começa a saber, começa a falar como vai ser principalmente a questão da sua linhagem. Porém, existe algo que eu gosto muito de falar até na escola, para que todo mundo já saiba. Existe algo chamado plot twist, que é o seguinte: é quando tem uma coisa que não era para acontecer e acontece. É uma reviravolta. É um exemplo, quando a gente vai para um filme, né, que a gente acontece algo inesperado. Ou então numa novela acontece algo inesperado que a gente não espera. Então, diante daqui da vida de Ezequiel foi do mesmo jeito. Ou seja, houve uma reviravolta diante de toda a linhagem. Nabucodonosor, ele já tinha vindo levar alguns cativos. Então foi por isso que você sabe da história de Daniel. Só que depois Nabucodonosor ele voltou e levou também Ezequiel cativo, junto com outras pessoas. Eu acho que você já sabe, porque muita gente já começa a pregar a partir do momento quando ele vai falar sobre o exílio. Porque a gente tem um exemplo de Daniel.
Daniel, inicialmente, o livro dele, ele tem uma frase que todo mundo deveria fazer. Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Era o que todo cristão deveria fazer, não se contaminar. Então essa é a frase de Daniel. Então, diante disso, porém, a gente tem que falar também do lado negativo que tem do exílio. Ou seja, tirar você de um local e ir para um local totalmente estranho. Então, quando ele vai começar a falar diante de tudo, a gente vai começar a perceber por que aconteceu isso diante da vida de Ezequiel. Não era ele o escolhido? A gente vai ver lá em Ezequiel 2, quando o Senhor ele vai chamar Ezequiel, ele vai dizer: olha, eu levantei você para falar para o meu povo. O povo, querendo ou não, eles vão ter que ouvir, porque eles são casa rebelde e você não. Olha, Ezequiel, eu espero que você não se contamine com eles, mas também alerta ao povo. Então Ezequiel, ele nasce como resposta de alerta, como resposta de exortação. Ezequiel é escolhido diante do Senhor. E uma visão que traz para ele é o seguinte: olha, Ezequiel, eu sei que o que você vai fazer é difícil, por isso eu tenho aqui um rolo. E o rolo estava escrito com várias letras. Isso você já sabe, porque é uma das primeiras visões de Ezequiel. Ele começa a dizer: olha, Ezequiel, está vendo esse rolo? Agora come. Porque essa é a resposta do Senhor para Ezequiel. É o chamado do Senhor para Ezequiel. É a escolha do Senhor para Ezequiel. Dizendo o seguinte: olha, Ezequiel, eu quero que você engula todas as palavras, mastigue. Eu quero que você saboreie a palavra, a minha palavra, não ao que os outros falam. No início do nosso chamado, ei, deixa eu dizer um negócio para você. O Senhor chamou você para fazer a vontade da palavra do Senhor. Não foi palavra de pessoas, é a palavra que lhe fortifica, é a palavra que liberta, é a palavra que é o caminho. É isso que o Senhor estava querendo falar para Ezequiel. Olha, Ezequiel, está todo mundo contaminado, mas você não se contamina. Se fosse para os dias de hoje, olha, o teu amiguinho do lado está fazendo coisa errada, mas não faça. Sabe uma palavra clichê da mãe e que faz muito efeito? Ah, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. A palavra do Senhor diz o seguinte: vocês são luz para o mundo. Não é vocês são uma velhinha pequena, não é vocês são uma chama que apaga. Não, vocês são luz. Vocês têm que brilhar, os outros têm que ver a sua luz. Todo mundo tem que olhar para você e dizer: eu quero ser igual a ele, ele é minha referência, ele é minha referência cristã. Vocês são sal da terra. É vocês que propagam a palavra do Senhor. É de vocês que saem novas pessoas. É de vocês, é vocês. Vocês têm que ser luz, 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 luz. Sabe uma coisa que ficou ecoando diante da pregação, quando eu estava preparando? Eu estava pensando o seguinte: não é o ambiente que diz que tipo de cristão você é. Não é o ambiente, não é o local que você está. É você que tem que dizer que tipo de cristão que você é, independente do ambiente. Não é eu sou cristão dentro da IBR Mari quando começa os cultos. É você ser cristão independente se o culto começou ou terminou. É você ser cristão independente do local que você esteja. É você propagar a luz, a esperança e principalmente a palavra do Senhor independente do local. É isso de início que o Senhor ele fala para Ezequiel. Ele diz: olha, Ezequiel, engula mastigue toda a palavra, todo esse rolo. E ele fala: antes era amargo, mas depois ficou doce. Sabe por quê? A palavra do Senhor, ela tem um poder de exortar, mas nunca é exortar para destruir. É para construir algo, é para fazer alguma coisa.
é para praticar algum tipo de mudança. A palavra do Senhor, ela não é uma indireta, ela é uma direta para que você venha a ser consertado. Nós temos uma instrução não é para ser deixado de lado e nunca ser usado. Instrução é para ser usado, é para ser praticado, é para ser colocado em prática. É isso que serve a palavra do Senhor, colocar em prática. Palavra do Senhor, ser moldado mediante a palavra e não pelo ambiente. Ser moldado diante da palavra. Quando eu comecei a colocar, eu falei assim, mas quais eram os critérios para ser um sacerdote? E lá em Levítico 21, algo bem interessante, se caso você quiser ler, literalmente a epígrafe fala assim, regulamentação sacerdotal. E ele começa a falar, cada versículo ele começa a falar uma instrução. E ele começa a falar, tem que ser da tribo de Levi, tronco de Arão, não tornar impuro. E algo bem interessante, que se caso o filho do sacerdote, a linhagem do sacerdote, se prostituísse, levava a casa inteira. E principalmente, até mesmo aquele que era escolhido para a linha sacerdotal, não raspar a cabeça, ou seja, não passar a navalha. Se a filha se corromper, corrompe todo mundo. E não comer alimentos impuros, entre outros critérios. E tem muitos critérios. E depois, quando ele vai começar a falar, mas quando era consagrado, Números 8:24, ele diz o seguinte: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tornarão no trabalho o ministério diante da tenda ao encontro. Mas aos 50 anos eles deverão se afastar do trabalho, do ministério, e eles servirão a mais. Poderão ajudar seus irmãos na responsabilidade de servir na tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer serviço. Assim você designará a respeito das suas responsabilidades. E daí a gente vê lá em Ezequiel 3:2, ele fala o seguinte: foi no 5º ano de exílio, o rei Joaquim, no 5º do 4º mês, a palavra do Senhor veio o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Sacerdote Buzi. E daí, aqui a gente começa a ver, principalmente, diante do cuidado do Senhor. Segundo algumas histórias, e alguns historiadores, eles começam a dizer que Ezequiel ficou 5 anos de exílio. E segundo a Bíblia, fala que só a partir dos 25 anos que tem a consagração diante de tudo. Então o Senhor, ele começou a tirar Ezequiel, a deixar Ezequiel no vale do esquecimento. Principalmente porque era normal que um sacerdote, ele se ingressasse, mesmo antes de tomar a posse, era normal ele se dedicar aos estudos. Ou seja, ele teria que saber de muitas coisas, então ele teria que se debruçar diante da palavra do Senhor e principalmente diante de outros meios, para que assim viesse tornar a sua consagração. Porém, aqui tem um rompimento. Como é que Ezequiel ele vai ser consagrado? Como é que Ezequiel ele vai ser colocado como sacerdote, ser nomeado como sacerdote, esperar a sua nomeação, se nem sequer na cidade que ele nasceu ele estava? Porém veio literalmente uma palavra diante do Senhor, uma escolha diante de Ezequiel. E daí a gente começa a ver diante de tudo que é no meio do sofrimento e principalmente é no meio das conturbações que o Senhor fala. É no meio, quando a gente vê tudo dando errado, que o Senhor começa a falar, que o Senhor abre os céus. Quando a gente vai falar sobre isso, sobre resposta diante do Senhor, a gente vê como exemplo o próprio Estevão, quando estava sendo apedrejado, depois de ser pregado, de pregar a palavra do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, ele gritou: Senhor, perdoa todos esses, porque eles não sabem o que fazem. O que foi que o céu fez? O céu se abriu para Estevão. Resposta. Não é diferente conosco. Sabe o que a gente acha? O seguinte: a gente acha que em meio ao sofrimento nós devemos ficar calados, mas não é isso. Se a Bíblia fala que em tudo você tem que dar graça ao Senhor, é tudo.
tudo. É no período da bonança, graças a Deus. É no período da escuridão, graças a Deus. É no período da conturbação, graças a Deus. É no período quando tudo está dando errado, graças a Deus. Porque é Deus que escreveu minha história. É Deus que escreveu tudo. Então, diante de tudo, o que eu entendo é que o Senhor, Ele tirou Ezequiel, Ele deixou Ezequiel deixado de lado um pouquinho, pensando principalmente sobre o seu chamado, para que assim a glória do Senhor viesse preservar diante da vida dele. Então, Ezequiel, ele passou 5 anos, passou tempos pensando o seguinte: eu saí do meu local, logo não vou ser sacerdote, ou então não vou ser profeta, então eu tenho que me acostumar com a nossa época, com a minha época que eu estou, sendo escravo diante de tudo, eu tenho que me acostumar, é conjectura, tá? Então eu tenho que me acostumar diante de tudo. Mas uma resposta que vem para Ezequiel é o seguinte: olha, Ezequiel, você não deve se acostumar com o local. Se você tem um chamado diante do Senhor, o chamado do Senhor, ele vai independente da ocasião, independente do local. Ei, é você, principalmente saindo da sua cidade, mas você continua sendo profeta. O seu chamado não invalida diante da ocasião que você está, não invalida diante do momento que você está. Nasceu para ser profeta, foi chamado para ser profeta e vai ser um profeta. A palavra do Senhor, Ele não invalida diante da sua circunstância, diante do que você está passando, não invalida. Vai ser profeta, independente do local que você esteja, vai ser profeta. Então, depois do chamado do Senhor, Ezequiel, ele começa a pregar e começa a profetizar. E daí a gente chega diante do versículo que nós lemos, capítulo 47, depois de inúmeras pregações, e nós temos mais uma visão diante de Ezequiel, e principalmente uma coisa, que ele fala o seguinte, que quando ele sentiu a presença do Senhor, ele caiu, e o Espírito fala assim: levante que o que eu vou lhe mostrar é algo profundo, e eu preciso que você esteja de pé. E ele começa a falar inúmeros passos. Começa a dizer que vinha uma água fluindo de um santuário, descia, e aí até o Mar Morto. E daí o homem, ele ia lhe guiando, e ele media 1000 metros e a água dava nos pés, media mais 1000 metros, a água dava no joelho, media mais 1000 metros, dava nos lombos, media mais 1000 metros, ele não conseguia nem sequer se levantar, nem nadar. E depois o homem volta de novo e coloca ele às margens do rio. Algo bem interessante aqui é que eu vejo um convite do Senhor para o próprio Ezequiel. E daí a gente começa a falar que o convite de Ezequiel, que foi feito para Ezequiel, não é diferente de cada um de nós. Sabe por quê? O que eu vejo diante da trajetória de Ezequiel é uma pessoa igual a cada um de nós que está na sua caminhada. Sabe por quê? Cada um de vocês que estão aí sentados, vocês foram escolhidos para exercer alguma coisa. Cada um que está aqui sentado foi escolhido a dedo pelo Senhor para fazer alguma coisa. Sabe qual é a diferença? É que uns estão se mergulhando mais diante da presença do Senhor e outros não estão se mergulhando nada, nem se dando o prazer de sequer se levantar. Sabe qual foi a resposta no início do chamado do Senhor de Ezequiel? O Senhor olhou para Ezequiel e falou assim: Ezequiel, mergulhe na palavra. Sabe qual foi o convite inicial que o Senhor fez para cada um de vocês? Mergulhe na palavra. Ei, você está iniciando, então procure mais do Senhor. Você está iniciando, então ore mais ao Senhor. Sabe o que você está fazendo no meio da caminhada? Sabe o que Abacuque, ele começava a orar? Se você for ler Abacuque 2, ele começa a dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio do tempo. Sabe por quê? Porque o medo
da caminhada não é o início. Porque no início você tá querendo saber muito do Senhor. Talvez você mergulhasse, você poderia fazer igual a Ezequiel, comer a palavra do Senhor, porque você quer saber mais de Deus. Porém, com o tempo, isso esfria. Sabe por quê? O que não é praticado é estagnado, é parado no local. Sabe o que é? A cadeira agora virou um conforto para você. No meio do tempo, a cadeira é mais confortável. Você não precisa sair do local, porque a cadeira está bom demais. O local que você está acolchoado, já está preparado para você. É como se fosse um convite. Você não sai mais do local. Porque no meio do tempo você começa a cansar. Aquilo que você orava com prazer, começa a deixar de orar. Aquilo que você vinha para o culto adorar, agora deixou de lado. E agora você dá espaço principalmente a coisas ilegais. Ou seja, não ilegais enquanto leis, mas ilegais enquanto, se eu estou no culto eu deveria prestar atenção, mas eu não estou prestando atenção mais. Se eu estou ouvindo a adoração, eu deveria adorar, mas eu não adoro mais. Eu deveria buscar o Senhor, mas eu não busco mais. Porque no meio do tempo você se tornou cansado. Então, aqui em Ezequiel 47 é como se fosse uma resposta para todos nós. O que nós estamos fazendo diante da presença do Senhor? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nos aprofundando? O que estamos fazendo diante disso? Ezequiel 47, versículo 1, ele diz que brotava fonte, brotava água diante do altar. E aí? O que nós estamos fazendo diante da nossa vida espiritual? É como se fosse caminhos que o próprio Senhor está ensinando a Ezequiel que ele deve passar. É como se fosse locais. É dizendo: olha, Ezequiel, é diante do altar do Senhor que flui as águas. Corre para o altar, Ezequiel. Se aprofunda mais. Mas é muito raso, Ezequiel. Anda mais, anda mais, anda mais. E por isso ele começa a falar, mas dava água. Tinha água que dava no joelho, no tornozelo. Enfim, ele começa a dizer, mas Ezequiel, eu quero mais coisas profundas com você, Ezequiel. Anda mais, anda mais. Sabe o que é? É o Senhor lhe convidando. Saia da cadeira, faça alguma coisa. Eu não lhe chamei para ficar sentado, eu chamei para ser profeta. Sabe o que Provérbios ele começa a dizer? Ele diz: lembra de onde tu caiu. Lembre de onde você errou. Porque aqui em Ezequiel é um confronto. Confronto conosco. Confronto comigo mesmo. É como se o Senhor tivesse olhado para a vida de Ezequiel e começasse a dizer o seguinte: Ezequiel, olha, você precisa ser confrontado. Você precisa principalmente ser convidado. Está vendo essa água? Mergulha, Ezequiel. Talvez Ezequiel poderia ir correndo, mas sabe o que acontece? Às vezes diante do reino do Senhor, o medo trava diante de tudo. A gente vê isso com um dos discípulos, quando ele poderia andar sobre as águas, mas ele duvidou a andar sobre as águas. Quem estava com ele? Jesus, o mestre, o que fazia maravilhas, mas ele temeu, ele teve medo. O reino do Senhor é do mesmo jeito. Às vezes tem gente que trava, mas você não foi chamado para ficar sentado, não foi chamado para ficar escutando conversa, você não foi chamado para ficar onde você está. É para você sair, é para você andar, é dizendo: olha, está vendo as águas? E ele começa a dizer: depois que eu andei mais 1000 metros, a água agora dava no joelho. Sabe por quê? Na nossa vida espiritual, nós temos que saber o seguinte: que nós temos passos a ser seguidos.
nós temos caminhos a ser trilhados. E principalmente, nós temos que saber o seguinte, que nós temos que nos aprofundar diante da presença do Senhor. A cada passo é um estágio que você está falando, que você não quer ficar no comodismo. A cada passo é você declarando para o reino espiritual, para Satanás, que você não aceita a ocasião que você está. A cada passo é desse jeito. Primeiro passo, eu vou direto ao altar. Segundo passo, eu quero me reconciliar com o Senhor. Terceiro passo, agora eu quero me aprofundar na vida de oração. É passos diante do reino do Senhor. Passos é se aprofundar até você ficar cheio da presença do Senhor. Sabe o que Nathan estava cantando na primeira música? Ela estava falando principalmente na questão que o Senhor é o Senhor que faz todas as coisas. Mas sabe o que nós esquecemos diante de tudo? Nós esquecemos que o nosso Deus é grande e nós podemos nos voltar diante dele. O nosso Deus é grande, é tão grande que ele não aceita que você apenas desfrute o mínimo do Senhor. O mínimo. É como se tivesse um terreno enorme e a gente se acostumasse com o cubículo que a gente ficou. É como se você tivesse pegado uma bolha e tivesse dizendo o seguinte: aqui está bom para mim. Eu não preciso orar mais, não preciso me aprofundar diante da palavra do Senhor. Eu não preciso fazer mais nada. Aqui está bom. Aqui está ótimo. Não preciso mais sair para nenhum local. É como se a gente estivesse falando isso diante do Senhor. E sabe o que nós fazemos? Limitamos o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe por que nas nossas vidas? Porque nós temos exemplos da rainha Esther, a qual o próprio Mardoqueu começou a falar: se você não fizer o que o Senhor faz, outras pessoas vão ser levantadas para fazer coisas maiores do que você. Então cuidado para que você não venha a ser substituído diante do reino do Senhor. Cuidado para que você não venha a ser esquecido diante do reino do Senhor. Cuidado para que você não seja apenas mais uma pessoa que vem para o culto e vem apenas escutar a palavra do Senhor. Cuidado para aquilo que todos estão falando diante do altar não venha atingir o seu coração, não venha quebrar o seu ego, porque quando acontecer isso, significa que você já está esquecido no reino espiritual, que nada para você faz mais efeito. Cuidado para que você não seja sempre a mesma pessoa diante do culto. Por isso que aqui o Senhor estava querendo, lembra da profecia que foi colocada para Ezequiel, da visão que Ezequiel teve? Cuidado, Ezequiel, para que você não se torne essa casa rebelde. É a mesma coisa para cada um de nós. Cuidado, igreja, para que você não se acostume com as coisas que tem no mundo, para que você não se acostume com aquilo que o mundo lhe dá, para que você não se torne uma casa rebelde. Cuidado, igreja, alerta, acorda. Cuidado para não ser a mesma adoração. Cuidado para ser o mesmo cheiro que o mundo exala. Cuidado, igreja, cuidado com o tempo que nós vivemos hoje. Cuidado para que você não seja mais um. Logo depois, no versículo 4 e 5, ele começa a falar sobre águas que dá nos lombos e logo depois, água que dá na cabeça. E uma coisa bem interessante, ele fala: um homem me guiava. E ele media 1.000 metros, olha, aqui. 1.000 metros, olha, aqui. 1.000 metros, olha, aqui. Então ele estava querendo dizer o seguinte: olha, vai, Ezequiel, pode andar, eu estou lhe guiando, não precisa ter medo. Você pode ir aos poucos, 1.000 metros.
Depois que você avançou um passo diante do altar, um passo diante da oração, depois que você se aprofundou mais na palavra, agora é Ezequiel, agora é um novo coração, agora é um novo momento, é uma nova história, porque você está aprofundado na presença do Senhor. Por isso que Ezequiel disse: eu fiquei em águas que dava na cabeça, nem sequer dava para nadar. Ei, sabe o que é que tem uma profecia para o Brasil? Olha, é de vocês, Brasil, que vai sair uma nova geração de adoradores. É de vocês, Brasil, que vai sair um novo avivamento. Ei, é de vocês, é de vocês. Vocês são a geração do avivamento, a geração do avivamento. Sabe o que é que o Senhor está querendo falar para Ezequiel? Olha, Ezequiel, não se acostuma com o tempo, porque eu tenho muito mais, muito mais, muito mais. Ei, igreja, o Senhor, Ele tem muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Faça parte da geração do avivamento. Faça parte da geração que vai impactar o mundo. Não seja impactado pelo mundo, mas comece a impactar ele. Não importa a ocasião que você está. Mais uma vez, não é o ambiente que faz o profeta, é o profeta que faz o ambiente. Mais uma vez, não é o ambiente que faz o profeta, é o profeta que faz o ambiente. Você é adorador independente de onde você esteja, independente da situação que você está. Se aprofunde mais na presença do Senhor, se aprofunde mais diante do Senhor. Se aprofunde diante da presença do Senhor. Se aprofunde. É isso que o Senhor estava querendo falar para Ezequiel. Olha, Ezequiel, essa água é tão boa que onde descer essa água e tocar, as outras águas serão purificadas. Dela vai sair frutos, dela emanarão novos frutos. Sabe por quê? Porque o Senhor, o Jesus, Ele também falou isso. Ele começou a falar: olha, tem uma semente que simplesmente caiu em uma terra boa, ou seja, a palavra. E Ele fortificou diante do coração. E essa semente deu fruto a 100, outra a 100, a 1000. E assim foi frutificando. Porque a semente é a palavra do Senhor. Mas a terra é cada um de nós. Se nós simplesmente regar, nós iremos dar frutos. Eu falei isso até em uma reunião dos obreiros. Eu falei o seguinte: a nossa ética tem que ser tão boa, que outras pessoas têm que olhar para nós e tem que dizer: eu quero ser igual a Ele, eu quero ser a mesma referência dele. São frutos. Por isso que Paulo disse: vocês são um espelho. Então cuidado com a sua aparência. Aqui Ezequiel, ele foi confrontado. Mas e você? Você é confrontado todos os cultos. Mas e aí? Qual é a situação que você está? Você é confrontado em toda a intercessão. Mas e aí? Qual é a situação que você está? Você é confrontado em todos os ensaios. Mas e aí? Qual é a situação que você está? Como é que você está no reino espiritual? Como é que você está, principalmente com aquilo que o Senhor colocou diante das suas mãos? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida espiritual? Será que está avivada? Ou mais uma vez você precisa ser sacudido e dizer: olha, volta, lembra onde tu caiu e volta novamente e faz tudo diferente. O que será que você tem feito? Porque aqui diante de Ezequiel foi um convite. Foi um convite para falar o seguinte: aonde você está não está bom, tem que sair. E esse mesmo convite estende para você. Aonde você está não está bom. Eu quero que você desfrute mais diante do Senhor. Eu quero que você desfrute mais diante do Senhor. Eu quero que você desfrute mais diante do Senhor. Então, o convite que eu faço para vocês é: procure saber mais diante do Senhor. Nós temos um período de oração, de adoração,
muito grande, e às vezes nem sequer nós adoramos o Senhor devidamente. Às vezes nós nem sequer olhamos a letra da música ou simplesmente nos aprofundamos diante de tudo. Às vezes nós entramos e saímos diante do culto e não aconteceu nada porque simplesmente nós não nos demos a boa vontade de fazer alguma coisa, de prestar um bom culto diante do Senhor. Você deve pensar o seguinte: é tempo que você está gastando quando você não vem, quando você vem aqui e não adora diante do Senhor. Então, se for para sair de casa, entrega a sua melhor adoração. Se for para ficar à frente de alguma coisa, entrega o seu melhor serviço. Se for para a obra do Senhor, se entregue 100%, ou então não faça. Ou você fica com água diante da cabeça que não dá para nadar, ou água no joelho, no tornozelo, não dá certo. É muito raso. É muito raso. Você fica literalmente à mercê de qualquer coisa, dependendo de qualquer coisa. Ou é águas profundas ou águas rasas, não dá certo. Ou você se doa 100% ou 50%, não dá certo. Por isso que a palavra do Senhor hoje para você é um convite. É um convite para que você saia do seu local, que você saia de onde você se colocou, saia do banco que você se colocou, comece a provar águas profundas diante do Senhor. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém? Diante da palavra, eu queria saber se tem alguém que está desviado, afastado, ou que não aceitou o nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a sair do seu local e vir provar mais do Senhor. Mais uma vez, se você está afastado, desviado, ou não aceitou o nome do Senhor Jesus, eu queria que você levantasse suas mãos e nós iremos orar por cada um de vocês. Amém? Não tem ninguém? Queria que, se tem alguém que não aceitou o nome do Senhor Jesus, eu queria que o Senhor lhe desse mais 24 horas. Amém? Mais 24 horas para você recomeçar. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Antes de terminar, deixa eu mandar um abraço para quem está em casa nos assistindo. Irmã Maria da Graça, Irmã Graça. Ó, Jardel. Irmã Graça. Está também o Washington, João Pedro, lá da sede, está nos assistindo pelo Instagram. Irmã Ana Paula, Irmã Socorro, e está a mãe do nosso pastor presidente, Dona Yolanda. Que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão assistindo pela internet. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Peço à igreja que se coloque de pé. Pode deixar aceso. Curve a sua cabeça. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como a flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Pai, nós queremos agora terminar mais um culto na tua presença. Aqui tem aqueles que vão para o sítio, tem aqueles que vão para outra cidade, que vão para casa, de carro, de moto, a pé, de bicicleta. Guarda, Senhor, o caminho do teu povo, que eles possam chegar em casa em segurança, salvos, guardados e protegidos. Que a palavra foi ministrada possa aquecer o nosso coração, que o Senhor possa dar uma noite de sono abençoada, reparadora, para que o teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diz: concha com as mãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: terça-feira tem culto na nossa congregação do Silvino Costa. Tchau, Deus abençoe, até terça, se Ele nos permitir.